Dentro das muitas deixas que já nos foram aqui deixadas desde o início, e pegando ou parafraseando o professor Henrique Barros, eu não resisto a perguntar-lhe, neste caso remontando ao Oscar Wilde, quais são os erros e as asneiras da sua experiência em 23 anos do LS? Muito bom dia. Bom dia. Permita-me um cumprimento especial a quem nos recebe, enquanto penso na resposta que lhe vou dar. Algumas das pessoas já não posso cumprimentá-las porque foram embora e eram bons interlocutores para alguma das coisas que eu queria dizer. E, em segundo lugar, deixe-me também referir um conflito de interesses que responde em parte à sua pergunta. Eu sou cirurgião-geral, portanto sou muito daquelas pessoas de fazer. Fui para o LS de Matosinhos há 10 anos, portanto 13 anos das neiras não tenho nada a ver com isso, nem as conheço. Depois, por vários incidentes, acabei a ser Presidente do Conselho de Administração e, mais recentemente, virei perito em financiamento das ULS, coisas extraordinárias que nunca imaginei. Sendo certo que cada vez, quanto mais tempo passa, menos percebo de qualquer uma delas. Realmente, o que é que se fez, e neste percurso de evolução da ULS de Matosinhos nos 23 anos, há várias coisas muito claras. Primeiro, é um modelo que facilita a integração de cuidados. Foi um modelo muito inovador na altura em que se estabeleceu e muito motivador por isso. Segundo, porque foi implementado num sítio em que havia grande disponibilidade de cair pelos outros determinantes da saúde e das entidades e da própria população na expectativa dos cuidados de saúde e da evolução dos cuidados de saúde. Várias experiências que se fizeram, sem ser concretamente da ULS, já tinham ocorrido em Matosinhos. Portanto, havia uma predisposição. Depois, porque foi criado um hospital novo e a Ministra da Saúde da altura, a doutora Maria Luísa Roseira, achou que era chegado o momento de iniciar um modelo de gestão diferente. E daí foi criado o LS de Matosinhos. E o que é muito relevante e simultaneamente muito interessante é que o Hospital de Matosinhos foi criado para responder às populações de Matosinhos e da Meia. Primeira coisa. Segundo, era um hospital com serviços altamente diferenciados. Portanto, estas coisas todas, estes problemas dos hospitais que recebem 30% ou 40% das pessoas de fora, já era desde o início. Isto para não falar da unidade de medicina hiperbárica, que era a única no SNS na altura. E depois, a ULS era só a de Matosinhos. E, além do mais, o Hospital Pedro Spano recebia as pessoas que não tinham resposta no centro hospitalar da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. Portanto, muitas das questões relacionadas e discutidas agora a propósito da criação das ULS verificavam-se na altura da implementação da primeira ULS. E tudo isso foi resolvido e assumido nessa altura. A integração de cuidados, que é a parte relevante, nobre, digamos assim, e que se pretende atingir, não implica a criação do LS. Pode-se integrar cuidados sem o LS. Mas espera-se que seja um elemento muito facilitador. E realmente o percurso que se fez, e é preciso, em vez de falar das asneiras, que de facto devo ter feito muitas, mas ainda há de haver alguém que faça a história, eu tenho aqui muita gente da ULS que me vai dizer, inclusivamente das atuais. Não, mas foi uma provocação, mas na verdade os ganhos em saúde, a tal medição que já tínhamos falado aqui hoje de manhã, este sistema, esta ligação direta permitiu. Já volto consigo a outra ligeira provocação, porque não foi à toa que em setembro disse ao Ministro da Saúde que, apesar desses ganhos todos, a burocracia era infernal e a autonomia continuava a zero. Mas isso é uma provocação para daqui a bocadinho. Dr. João Oliveira também não teve vida fácil, porque o Hospital de Braga, e num curtíssimo tempo de transição, passa numa PPP, já um bocadinho ensombrada entre orçamentos de infecciosas à parte, alguns contenciosos, mais ambulâncias a correr para o Hospital de São João. A verdade é que chega aos dias de hoje e não tem necessariamente a vida mais facilitada. Continua a ter que contratar fora, continua a ter listas de espera em algumas especialidades muito complicadas. Portanto,
Esta perspectiva também para si, de repente, de um hospital que também é altamente diferenciado, de vir a ser uma OLS, com a diferenciação também, e diferenciação aqui eu quero dizer, com a diversidade e grandeza do seu distrito, não deve ser fácil também nesta altura, pois não? Sim, é verdade. Antes de mais, cumprimentar toda a gente. Muito bom dia e muito obrigado pelo convite mais uma vez. A verdade é que Braga tem um conjunto de situações muito particulares. É verdade que a PPP, em 2019, para a EPE, trouxe aqui um fator de destabilização muito grande, quer na população, quer na equipa interna, mas também na própria avaliação permanente daquilo que esta transição estava e da forma como estava a acontecer. Passados 3 anos, 4 anos quase, a verdade é que muitas das coisas estão estabilizadas, muitos dos problemas estão estabilizados, mas há aqui fatores que não estão estabilizados. E a falta de autonomia para resolver estes problemas continua a ser um dos grandes problemas. A falta de autonomia para fazer investimentos básicos, por exemplo, continua a ser um problema sério. Um orçamento de um hospital que para este ano são 265 milhões, para um hospital que tem um capital social de 4 milhões. Ou seja, eu só posso fazer investimentos até 200 mil euros e dá muito pouco tempo para cá, porque há um ano atrás eram 80 mil e, portanto, eu não podia comprar um ecógrafo ou substituir um ecógrafo porque se fosse superior a esse valor. Esta falta de autonomia leva também a uma instabilidade interna bastante considerável. Instabilidade porque as pessoas não percebem e as equipas internas são as primeiras a apontar o dedo e as primeiras a desafiar porque é que isto está a acontecer e porque é que não se agilizam melhor as tarefas de resolução. Isto sem falar da questão dos recursos humanos. A questão dos recursos humanos, falou e apontou inicialmente muito bem a questão das 35 horas. O Hospital de Braga não teve autorização para compensar as horas perdidas com a redução das 40 para as 35. E todos sabemos que uma PPP não vive, ou não era gerida, com um conforto de recursos humanos simpático, ou seja, já estava muito depauperada em termos, por exemplo, das dotações, que muito, especialmente a Ordem dos Enfermeiros, fala e, portanto, causa problemas muito sérios. E isto agora vem a acicatar muitos destes problemas, porque a verdade é que foram feitas promessas de autonomia, promessas de que as coisas iriam ser resolvidas e, por exemplo, o plano de atividades e orçamento continua em estado de avaliação e, portanto, sem qualquer resposta e com uma pressão muito grande do nosso lado, porque queremos efetivamente que haja essa avaliação para podermos ter essa autonomia, mas ela acaba por não acontecer. Portanto, a transição para o LS, a transição ou este desafio do LS é um desafio, é mais um desafio em cima dos outros todos, mas não deixa de ser um desafio interessante. E é um desafio interessante porque também deu-nos a oportunidade de ouvir e fizemos este plano de atividades com os 2 ACES e, portanto, 2 ACES que diretamente são cerca de 300 mil habitantes, 2 ACES, particularmente um com uma densidade populacional, Braga, que é uma cidade, eventualmente a 3ª cidade do país, mas também muito jovem, e um ACES rural, com terras de ouro, com população bastante rural e, portanto, este desafio também foi interessante. Mas aquilo que as OLS o desafio que as OLS, ou pelo menos que as OLS nos fazem pensar é a integração. E a integração daquilo que eram as equipas, que normalmente apontam o dedo umas às outras, não é? Porque umas deviam fazer e as outras não deviam, e etc. Portanto, e juntá-las para falar desses assuntos e falar sobre como partilhar e como fazer melhor, e fazer melhor na origem. E não esperar que os doentes cheguem ao hospital para então começar um plano de tratamentos.
Essas são as grandes vantagens e essas são aquilo que as equipas dos cuidados de saúde primários, de uma forma muito ávida, quiseram participar. E foram 10 semanas, 11 semanas de trabalho que foram bastante interessantes. É lógico que para o Hospital de Braga, que é um hospital não é dos mais diferenciados, mas tem uma diferenciação significativa, para além das 300 mil pessoas diretas, tem acesso como, por exemplo, Barcelos, que com um hospital muito pequenino, com um hospital que tem praticamente 3, 4 especialidades e, portanto, drena quase todo para Braga. E a OLS do Alto Minho também, que uma grande parte da população em especialidades também acaba por aceder a Braga e, portanto, para muitas especialidades, Braga, o Hospital de Braga tem cerca de 1,2 milhões de habitantes de referenciação secundária, portanto, acaba por ser essa pressão também, coisas que as equipas também se perguntam como é que vamos manter esta diferenciação. Ou como é que vamos calcular essa diferenciação. Exatamente. Deixa para si, doutora Rita, porque a certa altura eu não resisto a perguntar-lhe se dentro do que nós estamos a falar, e já sei que a avaliação tem sido feita e corrido no terreno, se tem noção deste grau de diferenciação e como é que esta fórmula vai ser feita, porque efetivamente uma OLS de Setúbal não pode ser igual a uma OLS de Braga e muito menos a uma OLS de São João, que é um hospital de fim de linha e que apanha com toda a diferenciação, não é? Se me permite, para já, bom dia a todos. Tenho uma plateia com muitos amigos, que é sempre agradável e me aquece, mas ter conhecimento da região e do país, essa é uma das minhas vantagens. E, desculpem a humildade e a sinceridade, mas eu fui vice-presidente de uma ARS e, por isso, fui a todos os hospitais da região várias vezes. O Dr. Taveira, aqui ao meu lado, é testemunha disso, o Dr. João Oliveira, a mesma coisa, e muitas outras pessoas que estão desse lado. A diferenciação dos nossos hospitais é uma noção clara que a direção executiva tem. De todos. Portanto, quando nós agora tentamos às vezes regionalizar a saúde e demonstrar que realmente aqui é que se faz bem, não tenho essa consciência. Eu sei que se faz muito bem no país inteiro, sei onde ir buscar o melhor e onde retirar o que realmente não se deveria fazer. Mas, como disse o professor Henrique Barros, eu tenho pena que ele não esteja aqui, porque eu acho que ele foi espetacular. É uma pessoa que eu gosto imenso de ouvir. Nós temos de ter humildade de assumir onde falhamos. Portanto, a direção executiva, que aqui estou eu representada em nome do professor, é um organismo novo, nós estamos a trabalhar desde janeiro, portanto eu acho que é importante também sabermos isso, nós estamos desde janeiro a trabalhar, mas tenha humildade para perceber que se falhou nesta decisão, então vai ter que voltar atrás e humildemente dizer, vamos repensar o processo, vamos repensar a forma de financiar, porque claramente nenhum de nós, eu desafio qualquer um, tem uma fórmula mágica para me dizer como é que vamos fazer o financiamento da manhã. Porque a questão é também se tem capacidade ou autonomia para definir esse eu penso que sim, financiamento. senão também acho que não estaríamos aqui. Ou seja, eu ontem vi o comentário de domingo do Marcos Mendes, que gosto sempre de ver, e ele só falou em produção. Ele nunca falou em dinheiro, em forma de financiar, na qualidade de prestação de cuidados, nunca. Ele só disse, e isso foi usado no telejornal do meio-dia, ele só disse que nós não fazemos X consultas, a lista de espera é Y. Quer dizer, isto para quem está do outro lado, que somos nós aqui, e vocês aqui, é muito desagradável, porque nós damos o litro todos os dias, sabemos que há falhas, sabemos que conseguimos dar a resposta adequada, mas é só isso que conta. Quando afinal nós queremos dar mais qualidade de vida, não só aos nossos profissionais, mas também aos nossos doentes, quando queremos melhorar índices de desempenho, quando nós falamos disto tudo, e no telejornal há alguém que eu considero muito, que é o professor Marcos Mendes, só fala em produção, então está tudo errado. Porque é assim que o Estado nos vê, é como nós falhamos no acesso. E mais esta do ideia... que no acesso, se me permite, há um palavrão que já dura alguns anos, mas que lhes permite, não diz quase nada, que é chamada literacia. Se melhorarem a comunicação, o acesso também pode ser melhorado. A tal vertente participativa, que é o que também todos nós estamos aqui a contribuir hoje, é fundamental para este processo.
Antes de passar ao Dr. Rui Santana, muito rapidamente volto à questão inicial. O tal modelo de financiamento que a doutora acredita ter autonomia, que a Direção Executiva vai ter autonomia para implementar. Já está considerado, por exemplo, estas captações por variáveis, como falava há bocadinho o Dr. Vítor Herdeiro, já temos aqui modelos definidos para cada uma destas especificidades do LIS? Já. O Dr. Vítor Herdeiro também está dentro do processo, portanto, nós, juntamente com a CSS e com quem achamos que também sabe mais do que nós, temos feito várias reuniões, vários pedidos, portanto, este chegou-nos não por pedido, mas via indireta, é outro aporte que poderemos ter para definir o nosso modelo de financiamento, e é-nos pedido, quando me diz autoridade ou vontade de autonomia, é-nos pedido por quem manda, para fazermos e repensarmos o modo de financiamento. Eu já trabalhei com os cuidados primários, já trabalhei com os cuidados hospitalares, portanto, sei que é muito complexo. E quando nós falamos em medir e termos autonomia, nós, saúde, perdemos autonomia porque assim o quisemos. Nós mostramos às finanças que não éramos capazes, há muitos anos atrás, de gerir o dinheiro que nos disponibilizavam. Portanto, neste momento, é uma altura de ganharmos a confiança da tutela de finanças e de apresentarmos, então, se somos capazes de ser eficientes em cada euro gasto. E, como lhe disse, se este não for o modelo correto, cá estaremos para a seguir o ajustar, melhorar, mas com todas estas pessoas que trabalham no sistema e que nos podem dar esse maior aporte. Mas, e pegando na estratificação do risco, nos fluxos in-and-out, está a ser tudo estudado e nós estamos, neste momento, com 3 modelos já desenhados. Um deles será eleito, peço desculpa pela palavra, e adaptado à nossa realidade, porque nós temos modelos similares, pelo menos em 4 países, que será o Reino Unido, a Holanda, a Suécia e a Alemanha. Portanto, não são propriamente países subdesenvolvidos, estamos a falar de países altamente desenvolvidos na saúde, na Europa, em que o pagamento pela capita é uma realidade, mas é uma realidade, normalmente, via cuidados de saúde primários e não via diferenciação hospitalar. Portanto, é aqui que nós estamos a fazer um trabalho maior. Quando me fala da OLS de São João ou da OLS de Braga e quando comparamos com a OLS de Barcelos, sabendo que são estruturas completamente diferentes, não só na sua capilaridade hospitalar, mas também nos cuidados primários, é claro que nós temos que repensar a forma de injetar dinheiro, dando toda a qualidade que nós já pensamos, que temos que dar valor ao doente, valor ao profissional, valor a todos, porque dar valor ao doente e ao profissional é melhorar no final o sistema. Isto não é altamente complexo. Portanto, todas estas linhas nós estamos a repensá-las. Além de uma capita, desenhar um modelo que as finanças também o entendam da forma como nós estamos a pensar, que capte toda essa diferenciação. E sim, isso está a ser pensado e já está em cima da mesa e quase concluído. Ótimo. Dr. Rui Santana, até como especialista e grande estudioso destas questões da integração de cuidados, estas experiências que estamos aqui a falar, estas experiências que vão agora se alastrar com as devidas diferenciações, como a doutora Rita acabou de dizer, apesar de tudo, as ULS não deixam de ter financiamentos diferentes dentro das próprias ULS. Qual é a sua leitura, nesta altura, do panorama que se desenha para o futuro recente? Antes de mais, muito bom dia também a todos e muito obrigado pelo convite. Eu acho que estão aqui 2 discussões, que há aqui 2 temas que estão sempre em cima da mesa, que estão interligados, mas que podem ser também discutidos separadamente, digamos assim. Os académicos gostam muito de fatiar o elefante e, portanto, isolar as peças e depois estudá-las também de forma muito isolada. E, portanto, que tem a ver com o modelo de organização e com o modelo de financiamento. E depois, de forma interligada, como é que nós colocamos aqui o melhor modelo de financiamento para dar os incentivos corretos ao melhor modelo de organização. Neste momento, como, portanto, é sabido, creio que estamos aqui numa fase de expansão do modelo LIS um pouco por todo o país. E é importante também situar a que nível é que isto está a acontecer. E, portanto, nós estamos aqui no nível intermédio do sistema. Portanto, as administrações regionais de saúde, até ao fim do ano, creio que, portanto, se vão extinguir. E, portanto, vão surgir estas novas unidades locais de saúde que integrarão, portanto, quer os cuidados de saúde primários, quer os cuidados hospitalares.
é importante nós falarmos de algo que já foi aqui referido e que tem muito a ver também com o que é que está abaixo destas ULS. Ou seja, qual é que é o modelo de organização dentro das próprias unidades locais de saúde. Porque não importa só falar também do modelo de financiamento ao nível da unidade local de saúde, mas depois abaixo disso, isto é, internamente, qual é que é a capacidade, qual é que é a autonomia, que já aqui foi referida, para também darmos os incentivos corretos às equipas que estão à frente, que têm o doente à frente. Não é? É disso que estamos a falar. E aqui eu vejo que há trabalho a fazer, naturalmente. Há trabalho também aqui, há questões que têm que ser discutidas, sobretudo ao nível dos instrumentos que nós temos, para depois fazer a implementação adequada destas unidades locais de saúde. Isto para quê? Para nós, quando olhamos para as experiências que nós temos das unidades locais de saúde e estamos numa posição privilegiada, porque já temos aqui uma unidade local de saúde, já há mais de 2 décadas a funcionar, podemos claramente, com essa perspectiva de humildade, aprender o que é que fizemos bem, o que é que não fizemos tão bem. E temos mais outras 7 unidades locais de saúde em diferentes pontos do país e com diferentes características. E, portanto, temos aqui um laboratório vivo com o qual podemos aprender. E eu diria que uma das críticas que é feita também está muito relacionada com a incapacidade depois de nós podermos ter aqui graus de liberdade, margem de liberdade, para também podermos reorganizar dentro das próprias unidades locais de saúde formas assistenciais que efetivamente vão à integração funcional de cuidados. Porque quando eu olho para os instrumentos, os incentivos todos que são dados continuam efetivamente em silos, não é? E, portanto, eu olho para o modelo de organização de cuidados primários e hospitalares, ele é separado. Eu olho para o modelo de avaliação de desempenho, ele é separado. Eu olho para os modelos de custeio, portanto, sem bons custos não há bom financiamento, sem bom financiamento não há bons incentivos. Os modelos de custeio nem estão desenvolvidos, portanto, de forma substancial a nível nacional. Portanto, há todo aqui um conjunto de instrumentos que eu acho que são fundamentais irmos desenvolvendo agora ao longo do tempo. Eu acho que a criação das ULS pode ser uma excelente oportunidade, mas temos que lhe dar os instrumentos adequados também para que elas possam ser efetivamente implementadas. Nós não podemos pedir às unidades locais de saúde que tenham resultados distintos ou de acordo com as nossas expectativas, quando não lhe damos os instrumentos para elas estarem efetivamente integradas e produzirem melhores resultados. No fundo, creio que é essa a expectativa de todos. Atenção que a integração é um processo, não é um resultado. Portanto, nós acreditamos que a integração, efetivamente, portanto, também tem que ser gerida. Deve haver equipas internas que promovam esta integração. Deve haver planos de integração. É um processo que tem que ser gerido, tem que ser acompanhado dentro destas instituições. Portanto, nós dificilmente conseguiremos obter aqui resultados diferentes ou melhores resultados, sabendo que depois, dentro das ULS, tudo fica na mesma. Na mesma. Que é o desafio inicial. Há pouco falava da provocação que ficou pendente. Mantemos a falta de autonomia e um inferno de burocracia. É verdade que a integração é um processo, mas exigem-se resultados. Como é que vai lá? Como é que já é lá estas bolas todas no ar? Pois. Bom, é muito verdade isso que disse, já o temos dito várias vezes, e até para que se perceba que se criam expectativas com a criação das ULS e há assuntos que já devíamos ter resolvido. Nós temos os sistemas de informação e muitos outros, como foi muito bem referido, contratualização, etc, índice de desempenho, tudo isso, nada disso feito para ULS. Portanto, isso não está feito dessa forma. O que é que se fez em Matosinhos para se conseguir fazer isso? Criámos nós próprios meios para termos um sistema de informação único, bases de dados única para os cuidados de saúde primários, meios de informação que permitem saber tudo o que são os dados de saúde das pessoas de Matosinhos, que são mais de 130 mil seguidas nestes 20 anos, sobre os quais temos dados de saúde, para resolver aquilo que o professor Henrique Barros diz que é obrigatório e que já o tentámos fazer de forma mais alargada, mas esbarra com as autorizações para o acesso aos dados. Nós temos dados muito interessantes e temos grande volume de dados e temos hoje meios para analisar estes dados que nunca tivemos e, portanto, podemos ter
muito conhecimento gerado a partir destes dados. E num ambiente como este, volto a dizer, este ambiente organizativo da ULS obriga-nos, faz-nos sentir nessa necessidade para responder mais diretamente às pessoas e para perceber qual é o seu estado de saúde, quais são os fatores de risco, etc. E temos percebido isso até de forma inovadora a vários níveis, e isso tem sido objeto de publicações. Isso só é possível no meio como se criou em Matosinhos. Agora, o que é preciso criar na estrutura toda, de uma forma global, é aquilo que criamos em Matosinhos de uma forma desenvolvida, que às vezes entrava em colisão até com a forma sucessiva, mas lenta, com que os serviços partilhados do Ministério da Saúde iam produzindo tecnologias e soluções. Entropias, portanto, no fundo. E a criava, algumas vezes levava a duplicações. Passámos a fazer tudo isto com os serviços partilhados logo de início, em pilotos ou outro tipo de parceria, de maneira a que o desenvolvimento que conseguíssemos se repercutisse no desenvolvimento, ou fosse semelhante ao desenvolvimento que queríamos depois para o sistema todo, ou que pode ser útil para o sistema todo, e a partir daí não termos depois que duplicar essas coisas. Mas, de facto, a burocracia ainda é muito significativa e para a burocracia temos que contribuir todos, sobretudo com aquelas linhas de orientação, normas, etc., que nos obrigam a fazer um determinado número de consultas, MCDTs, etc., a propósito de qualquer linha de patologia financiada, sem que se perceba objetivamente para que é que isto tudo serve, que valor cria, e, portanto, temos que mudar isso, muito mais num ambiente como este, em que podemos olhar para os resultados do que estamos a fazer na saúde das pessoas e fazemos o que for necessário para produzir um resultado, e não aquilo que nos é imposto, e depois só o processo é que é avaliado e nunca o resultado, como já foi referido, e, portanto, nós precisamos de passar de uma circunstância para a outra. Até na atualidade, com esta parte da transferência das competências, nomeadamente para a saúde, vocês têm 23 anos também do desenvolvimento do modelo em que, juntamente com o Conselho de Administração, está um representante da comunidade e a própria autarquia. Vocês têm dados, não só quantitativos, que nos dias que correm são muitos, mas sempre despertos, mas qualitativos. O que seria também fundamental e de um valor incalculável até para a avaliação das políticas de saúde. Digo eu. Sim, esses dados são, e diz muito bem, os dados são mais difíceis de perceber depois neste contexto colaborativo mais alargado. Mas é verdade que desde o início, como já disse há bocado, há aqui o envolvimento das autarquias. Neste caso é muito mais fácil porque é só uma autarquia, acredito que noutros sítios seja mais complicado, e de todas as estruturas do Conselho. E isso porque, tal como foi dito também pelo professor Henrique Barros, há aqui um conjunto de variáveis, de determinantes, que têm mais impacto no estado de saúde das pessoas do que propriamente os cuidados de saúde que lhes prestamos. E nós, enquanto prestadores de cuidados de saúde, temos que ser muito mais do que prestadores de cuidados de saúde, e, portanto, temos que fazer isto de uma forma muito mais descentralizada em relação ao hospital, muito mais na comunidade. Muito do trabalho que se faz hoje em termos de especialidades ditas hospitalares, já não há especialidades hospitalares. Há especialidades cuja principal ou grande parte da sua intervenção tem que ser a nível hospitalar por causa das estruturas que tem, mas tem que ir até onde os doentes estão de uma forma progressiva e que se descentralize. E isso significa trabalhar com todas as organizações à volta, nomeadamente as organizações que têm que ver com o apoio social que as pessoas precisam, e muitos outros. Nós, no município de Matosinhos, que também é um sítio privilegiado em relação a esta intervenção das estruturas municipais e de muitas outras, planeia-se haver melhor resposta na habitação, mas em conceitos novos de habitação, que não é proporcionar às pessoas uma casa com todas as condições, mas é proporcionar-lhes uma habitação com todas as condições que as pessoas precisam para viver nela, o que significa capacidade económica para gerir, apoio dos vários níveis, até de apoio de cuidados pessoais, cuidadores, etc. Portanto, este ambiente todo tem que ser gerido, e todas estas instituições têm que ser tidas e motivadas para todo este processo, incluídas neste processo. Não é tarefa fácil, se pensarmos agora até a curto prazo, também mediante os desafios presentes que ainda enfrenta, Dr. João. Esta parte da consideração das variáveis
é imperativo para o modelo que está a desenhar, certo? Porque também não pode correr o risco, a certa altura, de ser prejudicado pelas diferenciáveis que tem, digamos, na sua área de influência. Isso é correto. Percebeu-se, eu acho, pelas minhas palavras, que eu estou muito expectante E vê como uma oportunidade, não é? E vejo como uma oportunidade a OLS ou o modelo do OLS. Por outro lado, também, este projeto e o financiamento, e esta discussão sobre o financiamento e sobre as variáveis e sobre os constrangimentos e as condições que temos que olhar para eles, acabam por ser também um fator fundamental para que as coisas corram bem. A verdade é que a questão da diferenciação dos tratamentos, e eles foram falados durante este grupo de trabalho e sobre na última reunião, foi bastante discutido a diferenciação e o acautelar a diferenciação das equipas, acautelar as cargas de doença, acautelar todas estas variáveis que estávamos a falar e que foram apresentadas há pouco, acaba por ser aquilo que se pretende, ou pelo menos que se exige desta reformulação. Também é verdade que também todos acreditamos que o modelo que até agora tínhamos não era um modelo que funcionava e todos criticávamos o modelo e, portanto, acho que temos que avançar para um outro modelo, dar um passo em frente e, naturalmente, cometer alguns erros pelo caminho, aprender com eles e continuar a avançar. Mas, pelo menos, como dizia, não insistir no que não está a resultar. Isso é verdade, não é? Quando nós chegamos ao final de um ano de atividade e há um conjunto significativo de atividade que não é remunerada simplesmente porque não foi prevista no contrato de programa, acaba por ser um desincentivo aos anos seguintes. E, portanto, isso nós vemos, temos de tomar decisões todos os dias e naturalmente que essas decisões dependem também do modelo de financiamento que nós tivermos que gerir. As instituições vão continuar a ser isso. O modelo de financiamento vai continuar a determinar a forma como se gerem as instituições. E o Centro de Responsabilidades Integradas, que muito se falam, também muito têm motivado. Para fechar, vou deixar a doutora Rita para o fim. Doutor Rui Santana, o doutor João tocou aqui num ponto fundamental, porque nós ainda hoje temos centros e hospitais, às vezes com piores resultados, também em função, muitas vezes, das variáveis e da população que tratam. E nem estou só a referir-me aos hospitais do interior ou às suas assimetrias, mas outros não cumprem ou superam sem aumento nos anos seguintes, como dizia o Dr. João. Portanto, estas práticas de responsabilização e até de retorno dos resultados têm que passar, na sua opinião, dentro do conceito da integração de cuidados, têm que passar a estar também nesta forma obrigatoriamente? Sim, mas vamos ver uma coisa. Já estavam, não é? Portanto, quando nós olhamos para o modelo tradicional, digamos assim, vou chamar modelo tradicional, já existe um conjunto de indicadores e uma percentagem do valor de financiamento que é afeto, portanto, quer aos hospitais, quer depois aos ACES e às USFs, etc. Eu acho que o grande desafio é nós mudarmos aqui um bocadinho, portanto, a lógica de pensamento, que já foi também aqui falado, não é? Portanto, aquilo que nós vimos até em termos internacionais é um grande desenvolvimento dos PROMs e dos PREMs, portanto, são os Patient Related Outcomes Measures, que no fundo são medidas que os próprios utentes são introduzidos na escolha do modelo e que, de alguma forma, se valorizam aquilo que os utentes valorizam e não aquilo que as pessoas que estão no sistema acham que é bom para as pessoas. E, portanto, esta lógica e esta alteração de valorização e de compensação ao nível do modelo de financiamento, eu acho que pode vir a ser importante, não é? Eu acho que é aqui a grande alteração que nós podemos introduzir, que é a mudança de foco, digamos assim. De foco. Agora, pode gerar grandes... Não, conclua, por favor. Não. Deixe-me só aqui acrescentar o seguinte mais uma vez, é que o modelo de financiamento já existe há muitos anos, nesta forma tradicional. Já existe há muitos anos, novamente, portanto, o modelo de financiamento para as unidades locais de saúde. E a questão dos instrumentos que lhes estão afetos, naturalmente, é que são importantes. Eu recordo-me, olha, a primeira vez que me convidaram para estar assim num evento parecido com este foi em 2004.
e as perguntas são relativamente semelhantes. Portanto, isto basicamente significa o quê? Que os problemas básicos são efetivamente os mesmos, não é? E, portanto, eu quero acreditar que esta nova vaga de unidades locais de saúde e a própria necessidade generalizada que todas as pessoas vão sentir para desenvolver os seus instrumentos de gestão vão, de alguma forma, promover também, finalmente, o desenvolvimento deste tipo de ferramentas. Dou-lhe outro exemplo. Em 2010, estiveram lá na Escola Nacional de Saúde Pública, tivemos lá a oportunidade de receber o professor Jonathan Weiner e a professora Ellen Nash, que são os precursores dos modelos que agora estamos a ver qual vamos escolher, não é? Ou vamos eleger. Quer dizer, já perdemos 15 anos, quase 15 anos, desta discussão. E na altura nós já tínhamos informação, já tínhamos os modelos em cima da mesa, tínhamos todas as condições para começar a fazer este ajustamento pelo risco e fazer aqui uma diferenciação de perfil e estratificação que permite depois outro tipo de respostas e outro tipo de financiamento, não é? E, portanto, também só dizer que, de acordo com esse perfil, as necessidades de integração variam consoante o perfil de risco da população. Portanto, nem toda a gente precisa da mesma intensidade de integração de cuidados. Claro. E no desenho dos modelos, quer da organização, quer do financiamento, esse aspecto eu acho que também deverá ser tido em consideração. Portanto, só resumindo, dizer o seguinte: alguns desses pontos eles já estão nos nossos modelos, importa perceber porque é que muitos deles não funcionaram ou não trouxeram os resultados, pelo menos, que nós estávamos à espera. Possivelmente porque alguns instrumentos básicos ainda não estão desenvolvidos. E concretizarmos a mudança até para poder fazer perguntas diferentes daqui a um aninho. Exatamente. Doutora Rita, outra coisa muito importante, já temos falado do incentivo, que é fundamental, e já os centros de responsabilidade integrada às experiências que conhecemos são positivas. Isto existe também é uma necessidade de flexibilidade, que é um dos segredos também para tudo isto funcionar. Poder-se alterar os modelos organizacionais. E aí, às vezes, é que eu acho que pode ser ainda mais complicado, não é só a relação com as finanças, isso já é outra coisa, que vamos deixar para o segundo debate, mas também esta flexibilidade, esta motivação dos profissionais e contrariar a resistência à mudança, não acha? Concordo plenamente. Eu sou profissional de saúde, portanto, essa é uma das minhas bandeiras. E tenho a vantagem e a sorte de vir trabalhar sempre feliz, porque adoro o que faço. Mas tenho alguém em casa que me diz: deixa isso. Isso está-te a matar, porque tu queres chegar a um objetivo, queres chegar a qualquer coisa, mas tudo o que tu queres vai demorar muitos anos, não vai ser reconhecido, vamos bater muito na parede. E depois, mas eu gosto disto. Portanto, enquanto eu gostar disto, terão que maturar. Mas isto para também... Eu não vou fugir à sua pergunta, mas eu trabalho em saúde desde 2011. Mas ainda antes disso, trabalhava eu como consultora, não posso dizer aqui a empresa, mas posso, está no LinkedIn. Eu trabalhei na Deloitte há alguns anos e um secretário de Estado disse na altura, porque eu trabalhava na área financeira em concreto, portanto eu fazia avaliações de empresas, de mercados, com aquisições, portanto tudo isso que é assim um bocado chato e que trabalha muito em Excel, disse que o financiamento em saúde é uma ciência oculta e eu nunca mais me esqueci disso. Portanto, ainda eu era ainda mais nova, porque eu considero-me nova, não é? E já alguém que estava na tutela dizia que o financiamento era uma ciência oculta da saúde. Quer dizer, isto, estou como o professor Rui também diz, quer dizer, então já sabemos isto tudo, nada é feito. É claro que a ideia é fazer acontecer. Eu tenho tido o privilégio de acompanhar todos os grupos que estamos a formar em ULS. Portanto, eu estive com o Dr. João Oliveira nestas últimas 10 semanas a trabalhar. É bastante enriquecedor, porque realmente vemos instituições que não se conhecem, que são os cuidados primários e os hospitais, a tentarem conhecer-se. Portanto, nós temos ali 15 dias em que claramente estão a tentar navegar cada um para o seu lado, mas que depois orientam. E o trabalho corre bem. E a seguir, eu tenho sempre um vogal financeiro que me liga a perguntar: e agora? Como é que eu ponho o dinheiro cá dentro? Certo. O dinheiro que neste momento, não estamos a pedir aos grupos de trabalho que pensem na forma como o dinheiro vai lá entrar. Estamos a pensar, e eu não lhe chamei grupo de peritos, chamei-lhe grupo informal, em melhorar os termos de referência, que foi uma queixa aqui do professor ao meu lado, do professor Taveira, que os termos de referência são realmente muitas páginas, que eu duvido que alguém leia aquilo tudo. Se calhar, nós temos 50 hospitais, portanto, uma pessoa por hospital deve ler os termos de referência todos. Nós estamos a tentar simplificá-los,
e transformá-los muito mais objetivos, mas nesta integração. Não vai haver uma tabela para os cuidados primários, uma tabela para os cuidados hospitalares. Isso não vai haver. Mais folhas de Excel, não é? Certo. Ou seja, há um caminho que tem que ser feito, que nós temos unanimemente, claro, que com os grupos de trabalho das ULS temos vindo a aperfeiçoar o que também queremos para o nosso Serviço Nacional de Saúde, mas agora a aposta nos CRI, que era uma das questões que me estava a colocar, é uma forma de conseguirmos, eu não estou a dizer que é ótima, nem maravilhosa, porque eu venho de um hospital onde não implementa nenhum, portanto, ok, estamos cá para melhorar também esse sistema, de eu conseguir mostrar ao hospital que consigo remunerar qualidade e desempenho, como consigo fazer nos cuidados primários. Mas, e isto é uma tónica que eu acho que é muito importante, eu vou ter que avaliar. Eu vou ter que avaliar se efetivamente esses resultados são alcançados. Sim, mas também só assim é que eles acabam por ter os incentivos. Desculpe interrompê-la, porque eu tenho ali o... Já está a pescar lá em cima. Está a ver, e é Também perfeitamente natural. E como vou roubar 5 minutos ao coffee break a toda a gente, mas só para dar oportunidade à assistência de querer intervir e de questionar, se faz favor. Eu peço é para, por favor, serem muito rápidos, porque senão depois são penalizados no coffee break. O meu nome é Ana Sampaio e eu sou Presidente da Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino e estou aqui também em representação da plataforma Saúde em Diálogo. Eu sei que neste grupo de discussão de peritos estiveram envolvidas as associações de doentes, representadas pela plataforma. E eu tinha uma pergunta para a doutora Rita Moreira, que era, se na vossa discussão executiva do SNS relativamente às ULS e que tanta centralidade têm e querem ter no doente, se foi realmente discutido também e dada a oportunidade das associações de doentes ou então outros tipos de representantes de serem envolvidos nessa discussão e trabalharem conjuntamente com vocês. Obrigada. Só aqui na segunda fila, que juntamos assim já agora, por favor, todas. Doutora Rita, de cor. Bom dia a todos, eu sou Diolinda Sousa Pereira, sou oncologista nesta casa há 30 anos, com muito gosto e com a camisola 200% vestida, até porque tive a sorte de ter mestres que foram visionários desde sempre na saúde em Portugal e na organização. Portanto, acho que me sinto uma privilegiada. Relativamente aos LS, que de facto não é nada de novo, já existe há 20 anos, a minha pergunta era se as ULS que existem foram avaliadas para agora implementarmos esse modelo a nível nacional. Primeiro, é a minha grande questão, se forem avaliadas, e há dados, porque acho que nós só podemos passar para o passo seguinte se avaliarmos aquilo que já temos e aquilo que já temos com uma grande história. Portanto, é essa a minha questão, nomeadamente à doutora Rita Moreira, que é de facto aqui a pessoa que está mais envolvida nesta área. Está na cadeira mais quente. Exatamente. E uma outra questão, e última. Não, eu sou do BPO do Porto, nós somos um centro de referência com quase 11 mil novos doentes por ano. O ano passado tivemos mais 800 novos doentes. Eu fui diretora, agora sou diretora do Departamento de Oncologia Médica, tive menos 11 oncologistas e aumentámos o nosso número de novos doentes em 800. Porquê? Temos acessibilidade e onde fechavam as portas, as nossas estiveram abertas. Fazemos carticeles e não são financiadas. Gastamos 80 milhões em medicação e não é financiado, nomeadamente as terapêuticas orais. Nós aqui no Norte gerimos bem, mas no final do ano vão dar 80, 90 milhões de euros ao Hospital de Santa Maria ou de Lisboa, que gerem mal. E depois... Pronto. E agora... Não, só tenho mais uma questão. Eu quero saber, desculpa, é a última. Onde é que ficam aqui os IPOs? Como centros de excelência em oncologia. E eu falo pelo IPO do Porto. Obrigada, doutora. Até pela emoção, obrigada, mas deixo-lhe a tarefa ingrata de ter que responder às duas questões muito sinteticamente, por favor. Eu estou plenamente de acordo. Neste caso, os EPOs todos não vão ser integrados a um ULS, portanto são os 3 únicos do sistema que ficam fora das ULS, pela sua complexidade e diferenciação, mas porque ainda não chegamos à base e à maturação que é necessária para saber financiar toda esta diferenciação que a doutora referiu. Falta de financiamento, eu, que lá está, digo-lhe que estou aqui desde janeiro, mas venho de um hospital, portanto, eu do Norte. Portanto, tudo que diz que a seguir vai para Santa Maria, eu sofri isso tudo na pele, com milhões de cartas escritas à tutela.
Também temos uma carta dos 3 IPOs, que nos chegou com alterações e propostas para o modelo de financiamento e alteração das linhas que hoje temos presentes para serem revistas, que está a acontecer, ainda não foi publicado, porque, como lhe disse e volto a dizer, eu só estou cá desde janeiro. Mas as suas dores são as minhas. Portanto, quando me diz que a sua instituição recebe e é diferenciada e gosta de receber os doentes, porque eu também sinto isso na minha casa, eu sei que as pessoas gostam de lá ir. Eu não estou a dizer que é perfeito, porque nós sabemos que não é. Nós podemos ter outra sessão para falar dos defeitos, mas neste caso em concreto, nós sabemos que prestamos cuidados de excelência. A minha função, enquanto direção executiva, é garantir que o euro gasto em cada instituição é o mais bem gasto possível, seja ela onde for. E com um nível de diferenciação também difícil, como ainda há pouco o professor Rui falou, que todos, não só os IPOs, mas todos os nossos hospitais têm níveis de diferenciação completamente dispares. Portanto, a nossa ideia é encaminhar o euro para o sítio onde ele é preciso e onde ele é melhor gasto. Este vai ser o caminho que... E em relação à Associação de Doentes, muito rapidamente... A Associação de Doentes. As associações de doentes, estes processos foram todos vistos com os hospitais, que têm sempre nos seus conselhos consultivos alguém relacionado com associações de doentes. Eu falo também de onde venho, que era o caso. Não é novo que... a sua pergunta faz lembrar um bocado dos autarcas. Os autarcas também perguntam se alguém lhes perguntou se aquele modelo era o ideal. Se alguém lhes perguntou se era efetivo. Nós temos o LS há 20 anos. Portanto, ela foi avaliada, foi estudada, todas elas, portanto, as 8 que existem neste momento foram avaliadas, foram estudadas, sempre em prol, como também disse no início da minha primeira apresentação, da melhoria de cuidados para o doente. Portanto, não é não só para os nossos profissionais, onde me incluo, mas também para os doentes, onde também me incluo. Portanto, é óbvio que a voz dos doentes é sempre a primeira a ser ouvida. Não foi comigo, foi com a tutela e com o diretor executivo, onde foram definidos estes novos modelos, mas eu acho que, como lhe disse, nós estamos a começar. E humildemente lhe digo que estamos receptivos a qualquer dúvida que tenha, qualquer interpretação que nos queira dar também da sua parte, porque é tudo sempre bem-vindo. Mas o mundo não se faz em 3 dias, demoraram 80 a dar a volta ao mundo, portanto, eu estou cá a 100. Portanto, acho que temos um bom caminho para fazer juntos. Muito obrigada a todos.